Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Davi aqui. Essa é a aula de número 12 da nossa playlist de termodinâmica, né, professor? Isso, galera. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o ciclo de Carnot. Beleza? Galerinha, deixa eu botar um card aqui em cima, aquele cardzinho maroto, que vai abrir todas as aulas da playlist. Beleza? Professor, aí tu vê onde precisa começar lá atrás. Valeu? Professor, eu queria ver só isso. Tem que me virar numa prova aí, tá chegando e coisa e tal. Preciso ver só o ciclo de Carnot. Tudo bem. Onde é que eu começo, professor? Você começa na aula de número 10, tá? Só 10 para cá já vai dar para você acompanhar tudo que eu vou fazer aqui. Beleza? Vamos lá, então. O ciclo de Carnot, pessoal, é muito importante esse conteúdo para termodinâmica, tanto historicamente, né? Como a parte dos cálculos e tal. É importante conhecer o rendimento ideal. É muito importante, tá? Porque antes desse cara aí, Sadi Carnot, né? Isso, antes dele, os físicos ainda estavam naquela ânsia, sabe? A gente vai conseguir, velho, fazer uma máquina térmica com cada vez menos atrito e com condições cada vez melhores de trabalho, né, professor? Isso, em que a interação com o meio exterior vai ser cada vez menor e o atrito cada vez menor, e aí o rendimento da máquina térmica vai subir, a gente vai conseguir. Aí vem Carnot, olha assim pro povo, velho, pega um balde de água fria e toma aí, né? Isso, desse jeito. Não é assim não, galera. Aí vem Carnot e demonstra isso aqui, tá legal? Então é muito importante a gente entender o que foi que ele disse. E depois a gente faz um tico-tico aqui de cálculo de acordo com que tem PUC hoje, tem EEA, tá bom? Vai ter um gráficozinho aqui pra gente aprender mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver essa parte em preto aqui, ó. Carnot demonstrou que a máxima, pessoal, ó, a máxima, o teto, né, pessoal? O limite, isso. A máxima fração de energia fornecida que pode ser convertida em trabalho útil, então é o máximo possível, né, professor? Isso, eu tenho lá a minha fonte quente, tá legal? Eu vou retirar calor dessa fonte quente e vou transformar uma parte disso, vou converter uma parte disso em trabalho útil. Qual vai ser o máximo possível, professor? Segundo Carnot, é isso aqui, ó, rendimento ideal, tá ok? 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Mas deixa eu terminar de ler. Mesmo sob condições ideais, depende da diferença de temperatura entre o reservatório quente e, né, a nossa fonte quente, ou reservatório frio, ou a nossa fonte fria, ou escoadouro frio, né, professor? Isso. E sua equação é essa aqui de baixo. Professor, ainda não entendi o impacto disso, o pipoco que você está falando tanto. É o seguinte, meu povo, é que isso aqui, ele está te mostrando que ainda que a tua máquina seja redondinha, sabe? Sem atrito nenhum, tudo perfeito. O ciclo de Carnot, sabe, pessoal, é um ciclo reversível no campo das ideias, assim, entende? Professor, não existe um caso real, não. Não. Tudo aqui é ideal. É o gás ideal que está circulando aí, tá legal? A nossa substância trabalhante é o gás ideal, tá legal? Não tem atrito nenhum, tudo bonitinho, redondinho, funciona perfeitamente, né, professor? Isso, só existe aqui no campo das nossas ideias. É, desse jeito. Professor Davi, por que vocês fazem isso, cara? Vocês bolam as coisas assim que nem existe. É porque a gente pega primeiro... Eu já falei isso aqui em aulas anteriores, mas deixa eu falar de novo. É muito comum na ciência, na física, você começar fazendo um estudo ideal, desprezando algumas coisas que vão deixar os cálculos muito cabulosos, sabe? Aí você, opa, calma aí, vamos desprezar o atrito, vamos desconsiderar por um momento isso aqui. Principalmente para você que está no ensino médio, né? Senão a coisa fica bem complicada mesmo. E depois a gente vai inserindo uma coisa de cada vez. Ah, não, agora a gente vai botar atrito. Ih, rapaz, agora tem que botar isso aqui. Aí a coisa vai ficando mais bonita, né, pessoal? Isso, mas isso aí é para nível superior, entende? Beleza, Davi. Então a gente entende um caso ideal para depois entender um caso mais real, né? Isso aí o bicho pega desse jeito, tá legal? A casca fica grossa. Então, galera, basicamente é isso aqui, tá? Então, nesse caso do campo das ideias, tá legal? Carnot foi lá e falou: gente, ainda que a máquina seja ideal, ainda que o meu gás seja ideal, que não tenha atrito nenhum, o rendimento dessa máquina, ele depende do atrito não, galera. Ele depende da temperatura da fonte fria e da temperatura da fonte quente. Isso significa o quê, Davi, no fim das contas? Significa que se eu, Davi, sabe aquela turbina a vapor que eu desenhei aqui na aula 10? Sabe? Finge que eu inventei uma dessa. Você inventou, professor? Isso. Aí você tá feliz da vida, né? Aí eu tô feliz da vida. Aí, vamos supor... Não, deixa eu botar nesse espaço. Deixa eu sumir daqui. Eu vou botar nesse espacinho aqui, ó. Vamos supor que essa turbina que eu inventei, a minha temperatura da fonte fria, tá? Tô inventando aqui, tá, gente? É de 0 graus Celsius. Beleza, professor, tem que passar para Kelvin, né? Porque nessa matéria tudo funciona em Kelvin. Sim, eu botei de propósito em Celsius aqui, porque você vai... Pode ser que teu professor bote também, só para ver se você está esperto, se você está esperta, tá? Aí tu soma 273, passa para Kelvin. Já eu falo disso. Essa é a parte fácil. Então a gente, ó, 0 graus Celsius, isso, 273 Kelvin.
beleza? E a minha temperatura da fonte quente é quando a água ferve ali, tá? Quente. Tá bom, professor, 100 graus Celsius, né? Isso, tá ok? 373 Kelvin. Beleza, Davizinho, cara. Tu tá boladão mesmo aí, pegou a turbina, botou pra funcionar, isso, botei água pra ferver ali, ó. Minha substância trabalhante é o vapor de água e tá tudo girando, né, pessoal? Isso. Gerando trabalho útil pra mim. Sim, Davi, e aí? E aí que veio Carnot e fala pra mim assim, Davi, ainda que não tivesse atrito nenhum nessa máquina térmica que tu inventou, sabe? O rendimento ideal dela, o máximo, o limite, o teto que você pode chegar com essas duas temperaturas que você conseguiu, que é 0 graus e 100 graus, é dado por isso aqui. Aí eu vou, né? É mesmo, velho. Tá, deixa eu ver quanto é que vai dar então. Aí eu venho pra cá, né? Boto aquele 1 ali, menos. Aí na temperatura fria eu boto 273, na temperatura quente eu boto 373. 273, 373. Faço essa divisão aqui, tá? Dá mais ou menos aí aproximadamente 0,73. Tá ok? Quando eu faço 1 menos 0,73, eu acho 0,27. Tá? Multiplica por 100 para passar para porcento, né, professor? Isso. Ou seja, essa minha turbina a vapor aí, tá de sacanagem, professor. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Essa minha turbina a vapor, tá? Ainda que ela fosse perfeita, coisa que não vai ser num caso real, na vida real, né, professor? Não. Ainda que não tivesse atrito nenhum, o máximo rendimento dela, o máximo trabalho útil que ela ia me gerar é de 27%. Professor, joga essa porcaria fora. Rapaz, não diga isso não. Para uma máquina térmica, o normal é ser baixo mesmo, entendeu? Caramba, Davi, que coisa louca, velho. Então, se ela fosse perfeitinha, ideal, o máximo seria 27. Meu Deus, professor, então num caso real vai ser bem menor que isso. Vai. Porque tem atrito, tem perdas no processo, né? Tem. Tá ok? Então a gente conhecendo pelo menos o ideal, aí a gente vai dar uma melhoradinha, né, Davi? Isso, a gente tem que ir melhorando, tá legal? O quê? A temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Lembra da experiência da latinha? Lembra? Eu falei que ia ser útil para vocês quando você tinha ali a temperatura muito alta, né, professor? Isso, e embaixo. Temperatura bem baixa, né, professor? Isso, para mim, para eu facilitar isso. Diferença das duas temperaturas. Lembra que eu falei que o rendimento ia depender disso? Nossa, Davi, tudo encaixando, né? Porque quanto melhor for isso aqui, quanto melhor for essa diferença entre a minha temperatura fria e a minha temperatura quente, pô, melhor para mim. Isso aqui eu subo, imagina que eu subo aqui agora para 473. Davi, já melhora um pouquinho, né? Isso. Se eu subo para 573, já melhora mais um pouco, né, professor? Isso. E aí quando eu fizer essa divisão, eu vou aumentando um pouquinho essa porcentagem aqui. Deu para entender? Às vezes é difícil mexer na fonte fria, num caso real mesmo, sabe, gente? É difícil mexer na fonte fria, às vezes é mais fácil mexer na fonte quente. Então, por exemplo, num reator nuclear, só para a gente sair assim um pouco da abstração e tal, num reator nuclear, velho, a gente usa água do mar, né, que tá ali a uns 23 graus. Vamos supor que esteja 20 graus, tá ótimo. Tá bom, beleza, aqui em Angra, né? Angra 1, 2, aqui no Rio de Janeiro, né? Tá, tem Angra 1, Angra 2. Então a gente usa ali a água do mar, né? Tá legal, né? Para o nosso reservatório frio, né, professor? Isso. E a caldeira, professor? A caldeira, tipo aquela que tava aqui? Isso. Só que não vai ser, a gente não vai esquentar a água com chama, né? Tipo um combustível fóssil, não. Mas dá para imaginar. Então a nossa caldeira ali tem que fazer a água ferver, né, professor? Isso. A gente usa a gente usa um negócio chamado urânio, tá? A gente usa um elemento químico chamado urânio, mas eu não quero me estender muito nisso, não. Tenta imaginar a caldeira, tá? E, professor, isso. E ali, professor, a temperatura é de 100 graus Celsius é nada, pessoal. Lá a água vai ferver a 300 e poucos graus, 300 e pouquinho, uns 300 graus Celsius. Nossa, Davi, vocês conseguem fazer isso? Conseguimos? Lembra da história da panela de pressão que eu estava contando para vocês? Que a panela de pressão cozinha o alimento mais rápido justamente porque a pressão lá dentro é maior que a pressão lá de fora. Então, quando eu aumento a pressão, né, justamente quando não da panela de pressão, é esse mesmo, né, isso. Quando eu aumento a pressão, em vez da temperatura da água, em vez da água ferver, né, ebulição, né, a 100 graus Celsius, ela vai ferver em 120. Aí o alimento fica pronto mais rápido, né, com certeza. No caso no reator nuclear, né, o núcleo do reator, a pressão é bem mais alta do que numa panela de pressão, entende? Aí a gente consegue fazer a água ferver a 300 graus. O professor conseguiu uma diferença maneira aí, né, professor? Isso, mas ainda assim, não vai subir muito aqui, não vai nada. Vai subir um tico-tico, né, professor? Só um bocadinho, né? O que a gente conseguir, pro ideal, tá ótimo. E no real, professor, ainda vai ser abaixo disso, vai.
Deu para entender, galera? A importância da gente saber o rendimento ideal, tá? Para uma máquina, né? Uma máquina ideal, o rendimento seria isso máximo. Então, no caso real, vai ser um pouquinho menos isso. Então, tem que melhorar essas coisas. Tem que melhorar. Usando a nossa criatividade, usando a nossa tecnologia, as gerações futuras vão avançando e vão melhorando e vão conseguindo construir reatores nucleares em que a água não ferve a 100 graus, ferve a 300, para eu poder ter uma fonte quente mais quente, né? Uma temperatura mais alta, e aqui eu conseguir uma eficiência melhor. E assim a gente vai, né? Se a vida segue, né, professor? Isso, pessoal, isso. Bom, ainda tem que se preocupar com o meio ambiente, enfim, com uma série de outras coisas, né? Enfim, o desafio é grande, né, professor? Sim, sim, é grande, tá? Então, beleza. Aqui embaixo, pessoal, eu coloquei um exemplo de número 1. Esse é meu, tá? Aí depois eu boto um exemplo de número 2 para vocês, tá? Tentarem fazer também. E aí eu parto para o segundo quadro, que a gente vai fazer aqui o gráficozinho do ciclo de Carnot, que é bem bonito. Vamos lá, deixa eu pegar o vermelho, vem. Certa máquina térmica ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Beleza, professor? É assim que vai estar na minha prova, no meu concurso? Sim, tá? Se vier ciclo de Carnot, opa, vai ser uma máquina, a máquina térmica ideal, né, professor? Isso, aí você já sabe que o cara vai te pedir. Vai te pedir o rendimento desse cara, tá? Aqui eu escrevi por extenso, rendimento ideal, mas a gente vai usar a letra grega eta, que nós usamos na aula 11. Né, professor? Isso, rendimento, tá? Só escrevi por extenso, que é para quando vocês printarem a tela aí ficar legal, tá? Então vamos lá, certa máquina térmica ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1000 joules. Então a gente já sabe que o trabalho útil, professor, isso, é igual a 1000 joules. Nosso trabalho vale 1000. Pronto. Sendo as temperaturas das fontes. Já eu falo um negócio aqui. Já eu vou falar mais alguma coisa aqui. Tem duas coisas para falar disso aqui, eu não posso esquecer. Vamos lá. Sendo as temperaturas das fontes térmicas 127 graus Celsius e 27 graus Celsius, respectivamente, determine. Então aqui, né, a temperatura mais alta vai ser a nossa temperatura quente, né, professor? Isso, e aqui é a temperatura fria. Uma coisa que eu falei na aula passada, que é importante saber, é que pode ser que no teu livro esteja T1 e T2, TA e TB, né, professor? Isso. Eu é que gosto de escrever mesmo por extenso. T fria e T quente, tá ok? Que nem eu fiz na aula passada. Q quente, né? Isso. E qual é uma das coisas que eu queria falar? Essa fórmula aqui não parece muito o que a gente viu na aula anterior? Que era assim, ó. N, tá? O rendimento, né, professor? Isso, é igual a 1 menos o Q da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Lembra? É mesmo, Davi, igualzinho, né, cara? Ele copiou isso aí, o Carnot copiou isso aí. Na verdade, ele demonstrou, né, que essas coisas são proporcionais. É por isso que eu posso escrever isso aqui dessa maneira, tá? Essa demonstração não é para ensino médio, né? Você que for fazer faculdade de física, aí você vai ver, ou quiser, tiver curiosidade, você encontra isso num livro de nível superior de física, tá? Eu ainda vou fazer essa playlist aqui, tá? No canal, só de demonstrações, tá bom? Ainda vou fazer. Vamos lá. Então, primeiro, você vai ter que fazer o que teu professor quer ver de você num primeiro momento. Se você sabe passar de Celsius para Kelvin. Tudo aqui funciona em Kelvin, termodinâmica, né, professor? Isso. Vou fazer essa parte de azul. Para você transformar, você sempre soma 273. Então, você vai pegar o 127 num cantinho separado, vai somar 273 e vai achar a resposta. Passou para Kelvin já, professor? Já. A mesma coisa tu faz com 27. Tu pega o 27, soma 273 e já passou para Kelvin. E aí, a partir daí, você trabalha com essas temperaturas sempre em Kelvin, tá bom? Somando aqui vai dar 300, né, professor? Isso. Kelvin, K de Kelvin. E aqui vai dar 400, não é isso? Aqui vai 1 e 0 aqui. Aí aqui vai dar 10, 400 Kelvin, isso mesmo, tá? Pronto. Aí, volta para o vermelho, vem para cá. Letra A. O rendimento dessa máquina vale quanto? Vamos lá. Na letra A, então, a gente vai calcular o rendimento, né, professor? Isso. Que a gente já sabe que é, no caso do ciclo de Carnot, nosso rendimento é aquele rendimento ideal, né, professor? Isso. O rendimento é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Vamos lá. 1 menos a temperatura fria, professor, é 300. Isso. Dividido pela temperatura quente. Isso. Muito bom. Cortei 2 zerinhos de baixo com 2 zerinhos de cima. Beleza? Aí agora é só fazer aqui, ó. 1 menos isso aqui. Beleza? 1 menos 4 terços, né? Não, 3 quartos.
3 quartos, né, professor? Isso. E no final, pessoal, tu vê se precisa, né? Se for uma questão de múltipla escolha, se não for, tu vê com o teu professor, se ele quer que você passe para porcentagem. É muito comum, tá? Você colocar isso em porcentagem, tá bom? Então vamos lá. Você multiplica aqui e depois subtrai aqui, tá? Então vamos lá. 4 vezes 1, 4, menos 3, menos 3, né, professor? Isso. Então fica 4 menos 3 sobre 4, beleza? Isso aqui vai dar 1 quarto. Pronto. Que é 0,25. Ah, professor, meu professor quer o resultado assim. Beleza. Quer passar por cento? Você multiplica por 100, né? Então, essa máquina térmica aí tem um rendimento, né, de 25%. Esse é o máximo que ela pode atingir, né, professor? Isso. Tá ok? É o limite, é o teto. Vem, letra B. A quantidade de calor retirada da fonte quente. Vamos ver aqui. Professor, é por isso que eu falei, galera. A partir de agora, letra B e tal, você precisa ter visto a aula anterior, tá certo? Então vamos lá. A quantidade, eu quero agora o calor da fonte quente. Tá? O que quente, né, professor? Isso. Tem várias maneiras de você fazer. O que eu quero que você lembre, né? Deixa eu botar aqui, ó. Vou botar de azul essa parte daqui, ó. Vou ter que acabar apagando isso aqui. Pessoal, vou apagar essas continhas aqui, tá? Beleza? Depois você printa aí, ó. Vai lá. Se você não sabe como passar, eu vou apagar essas continhas aqui, tá? Que aqui é o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui pra gente lembrar juntos, ó. O rendimento, professor, foi... Você disse que era o nosso trabalho, né? Isso, dividido pelo calor da fonte quente. Foi. Aí daqui nasceram outras fórmulas, não foi isso? Então vamos lá, vamos pegar o trabalho, que vale 1.000, o valor o que quente é o que eu quero saber, e esse cara aqui eu acabei de descobrir agora. É 0,25, né, professor? Isso. Então vamos lá. Beleza? No lugar desse cara aqui, eu boto 25%, 25 sobre 100, ou boto 0,25 direto. Tá ok? 0,25 desse lado de cá, igual ao trabalho, que vale 1.000, dividido pelo calor da fonte quente. Não invente nada, pelo amor de Deus. Você multiplica cruzado, né, professor? Isso, multiplica cruzado. 0,25 vezes o Q é igual a 0,25Q. Igual a 1.000 vezes 1, né, professor? Isso, que é 1.000 mesmo. Pronto. Foi? Agora você pega esse cara que está multiplicando, né, pessoal, e passa para o outro lado dividindo. Isso. Então, tu vai achar aqui que o Q da fonte quente nada mais é do que 1.000 dividido por 0,25. Quando você divide por 0,25, pessoal, tem duas casas depois da vírgula, completa com 2 zeros, cortou a vírgula, né? Dividir com vírgula é bem tranquilo. Aí agora é só você ver. Quanto é 100? Esquece esses 3 zerinhos do final. Quanto é 100 dividido por 25, não é 4? É sim, Davi. Então, esse 100 aqui, ó, dividido por 25 dá 4. Isso. Agora você completa com esses 3 zerinhos aí, ó, 4.000. Então é 4.000 joules, né, professor? Isso, pessoal. A resposta da letra B foi, no final, na letra C, ele quer a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Beleza? Aí o que eu faço? Davizinho, cara, agora você faz aqui, ó. Lembra? Ó, aquela história que eu tava falando para vocês, não é só decorar a fórmula, é entender. Tá entrando uma certa quantidade de calor da fonte quente. Isso, 4.000. Uma parte desses 4.000, nesse caso 1.000, foi usado para realizar trabalho, né, professor? Isso. E aí, professor, você entrou 4.000 e 1.000 virou trabalho, tá faltando 3.000 aí, né, professor? É isso aí, galera. Esse é o pensamento da coisa, entende? Então, a nossa letra C fica aqui no cantinho, ó. Você pega 4.000 menos 1.000, né, professor? Isso, cara. 4.000 menos 1.000 vai ser igual a 3.000. Trocando em miúdos, o que foi que a gente fez aqui? Aquele esqueminha que eu estava falando para vocês. O nosso trabalho, deixa eu botar aqui entre parênteses aqui, ó. Vou botar em azul aqui, ó. O nosso trabalho nada mais é do que o quê? O calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Tá certo? Deu para recordar bem? Pronto. Vê se vocês querem printar alguma coisa aí, tá? Ou anotar, printar ou anotar alguma coisa aí, que eu vou preparar o próximo quadro. Vamos lá. Ah, sim. A outra parada que eu queria falar aqui sobre a temperatura, né? É que é o seguinte.
vamos pela segunda lei, né, da termodinâmica. A gente sabe que numa máquina térmica é impossível você ter um rendimento de 100%, né? O que acaba acontecendo? Quando é que isso aqui daria 100%? Quando essa temperatura fria fosse zero. Porque se eu boto zero aqui, se a minha temperatura da fonte fria, meu escoadouro frio, né, vocês, o meu reservatório frio, se isso aqui for zero, quando eu faço zero aqui em cima, qualquer valor que você bote aqui embaixo vai dar zero, né? Tipo, zero dividido por 1000, zero. Zero dividido por 100, zero. Então, qualquer valor que eu bote aqui embaixo vai dar zero. Então, quando é que eu teria 100% lá? Quando é que fosse zero. Então, zero dividido por qualquer coisa é zero, e 1 menos zero é 1. E quando você multiplicar 1 vezes 100, dá 100%, né, pessoal? Isso. Então, quando é que eu teria um rendimento de 100% numa máquina térmica? Quando essa temperatura fria aqui, ó, fosse zero, né, Davi? Só que pela segunda lei da termodinâmica, a gente sabe que é impossível você ter um rendimento de 100% numa máquina que opera em ciclos. E aí, Davi? E aí, pessoal, que ficou fácil para os físicos perceberem que atingir a temperatura de 0 graus Celsius seria impossível. 0 graus Celsius, 0 Kelvin seria impossível. Deu para entender? Entendi, professor, zero absoluto, né? É impossível a gente atingir essa temperatura. Na prática, os laboratórios de pesquisas frias já chegaram bem próximo disso. 0,00000 alguma coisinha, né, professor? Isso, mas o zero mesmo, nada. Tá? Vamos lá, deixa eu preparar o próximo quadro, vamos nessa. Beleza, galera, vem pra cá então, já coloquei aqui uma questãozinha então da EEA, uma questãozinha da PUC, para vocês praticarem um pouco aí, tá certo? E eu ataco daqui também. Aí a gente lê junto, você pausa o vídeo, larga o aço, depois você me conta aí se conseguiu, tá ok? E aí depois a gente... Deixa eu ler já as duas e depois a gente só vem resolvendo, ó. Ao construir uma máquina de Carnot, um engenheiro percebeu que o seu rendimento era de 25%. 25% é o nosso rendimento, né, professor? Isso, aí tu anota assim, ó. Nosso rendimento é 25%. 25 sobre 100, né, professor? Isso, 0,25. Beleza? Se a fonte fria trabalha com aquela temperatura lá de 25 graus Celsius, aí tu já soma. 273 mais 25, né, professor? Isso, aí aqui vai dar 8. Não esquece de passar isso para Kelvin, hein, gente? Aqui vai dar 9 e aqui vai dar 2, 298K. A temperatura da fonte quente em graus Celsius de tal máquina será aproximadamente. Professor, já que ele quer a resposta em graus Celsius, eu posso deixar tudo em graus Celsius? Não, você passa tudo para Kelvin, trabalha com tudo em Kelvin e depois no final tu volta para graus Celsius, tá? Sempre desse jeito, beleza? E aqui deixa eu ler logo também, que aí a gente precisa até do espaço daqui para fazer essa aí. Uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes, cujas temperaturas são respectivamente 100 graus Celsius, a gente já passa também, né, professor? Isso, 100 graus Celsius, tá? Soma 273, vai dar 373 Kelvin, professor? Isso, e 0 graus Celsius, mais 273, vai dar 273 mesmo. Então, tá aqui as duas temperaturas já em Kelvin. Admitindo-se que a máquina recebe da fonte quente uma quantidade de calor igual a 1000 calorias, nossa quantidade da fonte quente vale 1000 calorias, e vocês vão ver que a questão te deu aqui, ó, 1 caloria igual a 4,18 joules. Isso aí já é algo para tu ficar de olho assim. Em algum momento eu vou ter que fazer uma regra de 3 para converter essas coisas. Sim. Por ciclo, pede-se o rendimento da máquina térmica. Então, na letra A, tu tem que calcular isso aqui, beleza? O trabalho realizado pela máquina em cada ciclo, expresso em joule. Aí, tá vendo? Se é expresso em joule, tu vai ter que passar de caloria para joule. E letra C, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Beleza? Vamos lá. Eu ataco daqui também e você ataca daí. Vem. Rendimento, né, professor? Isso. O nosso rendimento, ele vai ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Show. E agora, então, eu escrevo assim, ó. 0,25 é igual a temperatura da fonte fria, professor? Isso. É o 225 isso, 298. 1 menos 298 dividido pela temperatura da fonte quente. Essa resposta, pessoal, vai estar em Kelvin. Aí, no final, já que ele quer tudo em Celsius, eu vou e subtraio, né? Se para passar de Celsius para Kelvin eu somo 273, para eu voltar para o que eu era antes, né, para o Celsius, eu pego e faço uma subtração por 273 também, tá? Bom, esse 1 ele vai para lá negativo, né? Ou esse 0,25 vem para cá, enfim, é até melhor. Pega isso aqui tudo aqui negativo e traz para cá trocando o sinal do expoente, vai ficar positivo, né, professor? Isso. Tá vendo? O menos 298 sobre TQ
eu vou trazer para cá, vai ficar positivo. Então, deixa eu sair daqui, vai ficar assim, olha, 298 dividido por T quente vai ser igual. Aí deixa o 1 lá sozinho e pega esse 0,25 que é positivo e joga ele para lá negativo. Menos 0,25 que vai dar 0,75. Beleza? Então, 298 dividido pelo T quente vai ser igual a 0,75. Pronto. Não invente nada, multiplica cruzado, a pior parte já passou. 0,75 vezes o T quente, você bota assim, ó, 0,75 TQ. Tá? Igual a 298 vezes 1, que é 298 mesmo. Agora você pega esse cara que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né, pessoal? Isso. Nossa temperatura da fonte quente, então, vai ser igual. Vai ser igual a 298 dividido por 0,75. 298 dividido por 0,75. Como ele quer um valor aproximado, tá vendo? Fica tranquilo, 298 dividido por 0,75. Tu tá fazendo uma prova, né? No caso, para onde caiu isso aqui, tá? Que é a prova da IA. Tu tá fazendo uma prova, que é uma prova de velocidade, uma prova que tu não pode perder muito tempo por cada questão, a correria da nação toda, né, pessoal? Isso. E tu tem que fazer aqui uma divisão de 298 por 0,75 e no final ainda tem que subtrair 273. Como ele quer um valor aproximado, quando você for atacar essa divisão, tu despreza aí o 0, qualquer coisa. Trabalha com números mais redondos, né? Aproximadamente tanto, né, professor? Isso, tá ok? Qual dica eu daria para você que vai fazer isso aqui, tá? Já que ele quer um valor aproximado. Arredonda isso aqui para 300, velho. Vai ficar muito mais fácil dividir 300 por 0,75 do que 298 por 0,75. Tá legal? Bom, fazendo essa divisão aí, a tua temperatura até quente vai dar 397,3, tá? Mas aqui eu tô trabalhando calculador e tal, né? Isso, mas na hora da prova, velho, tá? Facilite teus cálculos e tuas conclusões. Nossa temperatura quente, então, vai ser igual a esse valor menos 273, né, professor? Isso, que vai ser igual aí a 124,3 graus Celsius. Tu marca 124, tá? Vem. Questão, deixa eu printa essa tela aí que eu já vou apagar isso aqui, vai. Beleza, bora. Nosso terceiro exemplo, então. Vem, letra A aqui, ó. Letra A, professor, aquela história do rendimento lá, né? Isso, nosso rendimento vai ser igual a 1 menos a temperatura na fonte fria dividido pela temperatura na fonte quente. Show de bola. Tudo em Kelvin, né, Davi? Isso. Que eu já passei aqui em azul para nós, né? Então, nosso rendimento, inclusive essa continha aqui estava no meu exemplo, né? Aqui eu vou botar um valor mais certinho, não tão aproximado, tá? Nosso rendimento vai ser igual a 1 menos o 273 dividido pelo 373. Ali eu botei aproximadamente, arredondei para 27, né, por cento. Fazendo na calculadora certinho, tu vai achar aqui que o nosso rendimento é de 26,8%. Já multipliquei, tá, gente? Dá 0,268, tá? Multiplicando por 100, já passei 26,8%, tá bom? Letra B, vamos. Na letra B, o que a questão quer de nós? Trabalho realizado pela máquina em cada ciclo expresso em joules. Então, eu já sei que uma caloria tem 4,18 joules. Pô, e a fonte quente tem 1000 calorias, né, professor? Isso. Então, é só multiplicar esse troço por 4,18? Sim. Não enxerguei isso. O que eu faço? Faz uma regra de 3, tá? Uma caloria está para 4,18 joules. Alguns vestibulares, alguns concursos, teu professor, pode ser que ele arredonde para 4. Ótimo, beleza? 4,2, enfim, 4, melhor ainda, né? Isso, o melhor dos mundos. Beleza? 1000 calorias, X. Beleza, X vezes 1, X. E 1000 vezes 4, só andar 3 casas com a vírgula, né, professor? Isso aí vai dar 4.180, 4.180, já passei para joule. Beleza. Aí agora a gente vem trabalhando aqui. Eu quero o trabalho. Eu já calculei o rendimento. Na letra A, né, professor? Isso. Aí tu vem aqui, olha. Teu rendimento é igual ao trabalho dividido pelo Q quente. Pronto. O nosso rendimento é o 0, é esse valor dividido por 100, né, professor? Isso. 0,268, tudo bem? Vai ser igual ao trabalho dividido pelo Q da fonte quente, que é esse valor não em calorias. Como ele quer a resposta em joule, bota aqui o 4.000
1.180. Tudo bem? Então, o nosso rendimento, ele vai ser igual. Não invente nada. Professor, é só multiplicar cruzado, né? Nesse finalzinho aí. Nesse finalzinho aí, se você tiver dificuldade com a álgebra, tá? Só fazer isso aqui sempre, beleza? Quanto é trabalho vezes 1, professor? Só repetir o trabalho, né? Isso. Aí, meu irmão, não tem jeito. Tu vai ter que fazer no cantinho separado 0,268, que multiplica 4.180. Tá legal? Aí tu vai achar aí 1.120, tá ok? Joules, beleza? Pronto, professor, só falta a letra C agora. Isso, na letra C, ele pede pra gente a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Aí ele não diz se quer em caloria ou em joule, então tanto faz, né, professor? Isso. Mas como já está em joule aqui, já está em joule aqui, aí tu larga o aço assim mesmo, né, professor? Isso, cara. Então vamos lá. O nosso trabalho, ele vai ser igual à quantidade de calor que entrou na fonte quente, menos o que foi rejeitado para a fonte fria, né? Então vamos lá. 1.120 vai ser igual ao 4.180 menos o que foi rejeitado para a fonte fria, né, professor? Isso. No final das contas, só subtrair os dois, né, professor? Isso. Então, esse cara aqui vem para cá positivo, fonte fria, vai ser igual a 4.180 menos, aí pega esse cara aqui que é negativo, que é positivo, traz para cá negativo, menos 1.120. Pronto. Então, o nosso Q aqui, quantidade de calor que foi rejeitada para a fonte fria, é isso menos isso, 3.060, tá, gente? Q, fonte fria, é igual a 3.060, tá ok? Joules. Beleza? Bom, vê se vocês querem printar, que aí eu vou finalizar essa aula botando aqui o ciclo, né? Gráficozinho do ciclo de Carnot, e comenta algumas coisinhas ali que pode ser que seja importante para você. Vai! Beleza, galera, vem para cá então, para a gente fechar essa aula aí com chave de ouro. Esse vídeo já está extenso demais. Mas basicamente o que eu coloquei aqui nesse final é o ciclo de Carnot, tá legal? Não repara no meu gráfico aqui não, vai ter um desse no teu livro, na tua apostila. E tudo que eu consegui lembrar aqui sobre o que você precisa saber desse gráfico, o que você precisa extrair desse gráfico para se dar bem numa questão objetiva, num verdadeiro ou falso, eu escrevi nessa parte aqui, tá? É claro que isso aqui vai fazer muito mais sentido para quem tem uma base mais sólida, tá vindo desde a aula 1, mas enfim, acho que vai ajudar você que está tentando se virar só nessa aula de hoje também, tá legal? Vamos nessa. Basicamente a gente tem aqui o ciclo de Carnot, tá ok? Eu botei em cores diferentes T1 e T2, que é para te mostrar justamente as adiabáticas e as isotermas e depois diferenciadas adiabáticas. Mas vamos lá. Aqui então está o nosso ciclo de Carnot, né, professor? Isso. Ciclo de Carnot para gases ideais, né, professor? Perfeito, isso. Limitado por 2 isotermas e 2 adiabáticas. Professor, que papo é esse de isotermas? Isotermas são essas duas curvas que vocês vão ver aqui. Uma em azul e a outra em verde. E qual é a graça da isoterma? É que na isoterma nós estamos tendo uma transformação isotérmica. Nós estamos ali na mesma temperatura. Transformação isotérmica é aquela que acontece a temperatura constante, né, professor? Isso. Então, na isoterma aqui, ó, azul e na verde, a temperatura não muda. Beleza? Então, pode ser que a questão te pergunte, a temperatura no ponto B é igual no ponto A? Tu vai falar, é sim, tá em cima da isoterma T1 aqui, tá legal? Tá em cima dessa... É igual. A temperatura aqui no ponto C é igual no ponto D? É sim, velho. Claro, tá em cima dessa isoterma. Temperaturas iguais. Qual das duas temperaturas é maior? Aí você vai responder que é T1. Professor, mas não tem valor nenhum, não tem problema. Quanto mais longe você está desses eixos aqui, ó, quanto mais longe você está, você pode dar uma outra isoterma, esse é maior que essa. Isso, esse é maior que as outras duas. Então, maior a temperatura, tá? Então, T1 é maior que T2. Eu sei disso só de olhar porque ela está mais longe dos eixos. Beleza? Anota isso que é importante, tá? Então, temperatura a temperatura 1 aqui, ó, no ponto A, no ponto B é a mesma, e a temperatura 2 no ponto C e no ponto D é a mesma, e essa temperatura de cima é maior que a temperatura de baixo. Tudo bem? Como a energia interna de um gás é função exclusiva da temperatura, se por um acaso a questão te perguntar onde a energia é maior, tá legal? No ponto A ou no ponto D, aí tu tem que saber. Professor, como a energia interna é função exclusiva da temperatura, onde tiver maior temperatura, eu vou ter maior energia interna. Isso. Onde tiver menor temperatura, eu vou ter menor energia interna. Vai, tá? Mas isso aqui é uma transformação cíclica, né? Então, no final das contas, vai ter momentos que a energia vai ser maior, a temperatura vai ser maior. Vai
Vai ter momentos que a energia vai ser menor, a temperatura vai ser menor, mas no ciclo o nosso ΔU é zero e o nosso ΔT é zero. Ou seja, a variação de energia interna e a variação de temperatura é nula, né, professor? Isso, tá? É um ciclo, né, professor? Isso, uma transformação cíclica, beleza? E reversível, tá? No caso aqui do ciclo de Carnot, tá bom? Vem, que papo é esse de adiabática, professor? Que troço, que nome louco é esse aí? Pessoal, adiabática é uma transformação em que não há troca de calor. Eu escrevi isso ali para vocês, tá? Eu sei que essa palavra é esquisitona mesmo. Teu Q vale zero. Não tem troca de calor, tá? Vamos, deixa eu ler isso junto com... Já eu falo disso, tá? Deixa eu ler isso junto com vocês. Depois você anota isso ou printa isso, tá? Vem, na expansão isotérmica. A sua expansão é quando um gás aumenta de volume, né? Se expande. Essa expansão. Respira, enche os pulmões. Isso, cara, expansão, né? Expansão isotérmica, professor. Expansão, o gás está aumentando de volume, isotérmica numa temperatura constante. Rapaz, se o volume está aumentando numa temperatura constante, o professor só pode ser de A para B, né? Cara, consegue ver que isso é meio que intuitivo, né? Do A para o B, o volume aumentou, né, professor? Isso, em cima de T1, que é uma isoterma, na temperatura constante. Isso. Poxa, professor, só pode ser de A para B. Sim, mas eu escrevi para você. Então, na expansão isotérmica, AB, o sistema realiza trabalho utilizando o calor de onde, professor? Da fonte quente, né? Isso, ele retira calor da fonte quente para realizar trabalho, tá? Retirado da fonte quente, que eu botei aqui T quente, tá bom? Na expansão adiabática, professor, então nós temos duas expansões. Nós vamos ter uma expansão isotérmica, seguida de uma expansão adiabática, e depois a gente volta tudo, né, professor? Isso, eu vou ter uma compressão isotérmica, seguida de uma compressão adiabática, e eu volto para o início, tá? Na expansão adiabática, beleza? Professor, adiabática, né? Você falou aquele negócio do que é zero. Isso. BC, então aqui, ó, essa curvinha aqui, ó, tá? Essa curva e essa curva são as adiabáticas, e essas curvas aqui que estão em cima das isotermas 1 e 2 são as isotermas, né? Isso, tá? O sistema, então vamos lá, na expansão adiabática BC, o sistema não troca calor, né, professor? Não, que nem você falou, né? A adiabática não tem troca de calor, não. Realizando o trabalho com diminuição de energia e, portanto, diminuição de temperatura. Professor, como é que eu vou lembrar, velho, que nessa parte BC a energia diminui e a temperatura diminui? Rapaz, você vai olhar para o gráfico. Você vai ver, você vai lembrar que a minha temperatura 1, que eu falei para vocês que a temperatura 1 é maior que a temperatura 2 porque está mais distante. Aí você vai ver o gráfico, você vai ver que de B para C, o volume continua aumentando ainda, mas a temperatura diminuiu, porque T1 é maior que T2. E quando a temperatura diminui, o meu ΔU, que é a energia, a variação de energia, a minha energia interna, diminui também, né, professor? Isso. Então eu vou ter aqui tá? Um ΔT aqui seria negativo, então meu ΔU também seria negativo. Eu estou tendo perda de energia, né, professor? Isso. Tá legal? Tentei escrever isso aqui para vocês, tá? Na expansão adiabática BC, o sistema não troca calor, realizando trabalho com diminuição de energia, né, professor? Isso, perda de energia não, diminuição de energia e, portanto, temperatura, tá? Só lembrando aqui, aplicando a primeira lei da termodinâmica, tem essa situação, ó. ΔU é igual a Q menos o trabalho, né, professor? Só que esse Q vale zero. Então, tu fica com ΔU é igual a menos o trabalho. Deu, vai entender? E como é uma expansão, o teu trabalho é positivo e o teu ΔU vai ser negativo, tá legal? É por isso que tem uma diminuição de energia, tá? Professor, isso é complicado um pouco, né? Sim, um pouquinho, mas não... Calma, como eu falei, quem tá vendo com uma base mais sólida desde a aula 1, vai fazer mais sentido isso aqui, tá? Mas dá para você se virar, eu consegui resumir bem as coisas. Vamos. Na compressão isotérmica, professor, agora a gente está comprimindo o gás, né? Isso. Ah, professor, estamos voltando agora, né? Isso, agora o meu volume diminui. Agora o meu volume está diminuindo, tá vendo? O volume para lá aumenta, né? Para cá diminui, tá? Então agora eu estou diminuindo o volume, isso. Aí vou ceder calor aqui para a fonte fria, né? Isso. Ó, na compressão isotérmica CD, o sistema rejeita uma quantidade de calor aí, que é F, né? Isso, para a fonte fria. Utilizando o quê? O trabalho recebido, né, professor? Isso, desse jeito. E na compressão adiabática, que é essa última aqui, ó, de D para A, tá legal? Na última compressão adiabática aqui, ó, última etapa, né, professor? Isso, na compressão adiabática, o sistema não troca calor, lógico. É adiabática, não tem troca de calor. Beleza.
recebe trabalho que serve para aumentar. Então aqui, ó, a energia diminui e aqui ela aumenta e volta a ser o que tinha antes, né, professor? Isso. Mesma coisa com a temperatura, tá? Recebe trabalho que serve para aumentar a energia interna e, portanto, sua temperatura. Tudo bem, pessoal? Eu acho que era isso, galera. Para finalizar, uma coisa que eu tinha falado antes, mas é bom reforçar. Botei nessa parte aqui de baixo, tá? No ciclo de Carnot, pessoal, tanto, né, a fonte quente como a fonte fria, ela é diretamente proporcional à temperatura quente sobre a temperatura fria. E é por isso que a gente pode escrever, né, que que o rendimento é 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Assim como nós escrevemos na aula anterior que o rendimento N é 1 menos o Q quente sobre o Q frio sobre o Q quente, tá? Bom, vai lá, vê se vocês querem printar essa parte aí. Vou anotar alguma coisa. Que eu volto aqui apenas para finalizar essa aula, então, pessoal, na aula de número 3. Espero ter ajudado vocês com mais essa aula, tá legal? Deixa um like no vídeo se você tiver gostado, estiver vendo o vídeo até agora, tá certo? Se inscreve aí no canal, me ajuda a compartilhar esse trabalho, né, que eu tô fazendo aqui. Na aula de número 13, então, a gente fala aí um pouquinho sobre máquinas frigoríficas. Fica faltando só isso, máquinas frigoríficas e entropia. Beleza? Beijo grande, meu povo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.